Por que nós não vemos aviões movidos com energia nuclear voando por aí? Fala pessoal do Aero, tudo bem? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu peço para você clicar nesse botão que tem aqui embaixo para se inscrever e acionar o sininho para receber as notificações. A gente posta vídeos aqui semanalmente e muita gente nem sabe que isso acontece. Então se você se inscrever e acionar o sininho, você recebe as notificações e aí você pode acompanhar tudo que a gente posta por aqui, beleza? E lembrando que às quartas-feiras agora a gente está fazendo uma nova série sobre o terminal de carga do aeroporto de Guarulhos. Então nessa semana agora, a próxima quarta-feira, vem o segundo episódio mostrando o carregamento dos aviões. Um dos grandes desafios da aviação é a autonomia das aeronaves. Sempre se tentou aumentar ao máximo a eficiência dos motores, diminuindo o arrasto, diminuindo o consumo de combustível, para que o avião ganhe autonomia, para que ele possa voar mais longe sem precisar parar para reabastecer. Até a crise mundial do petróleo nos anos 70, o custo do combustível não era um problema muito grande, principalmente no meio militar. Quando a gente fala de aviação comercial, o interesse também é econômico, claro, porque você fazendo um voo entre dois pontos sem paradas técnicas no meio do caminho para poder abastecer, automaticamente reduz o custo daquela operação. E depois da crise mundial do petróleo nos anos 70, isso pegou ainda mais forte, porque economizando combustível significa um preço menor das passagens para os passageiros e um lucro maior para as companhias aéreas. Agora então, por que não usar um combustível que parece ter energia ilimitada, como o combustível nuclear? A energia nuclear é usada em submarinos desde os anos 50. Um submarino nuclear pode ficar submerso muito tempo sem precisar voltar para a superfície para reabastecer, então a missão ela pode durar bastante tempo e um submarino desse também é mais rápido do que outros submarinos convencionais. Agora então, por que não passar essa tecnologia de motor nuclear para um avião? Bom, essa ideia já foi tida no passado, mas não é tão simples assim. Durante o período da Guerra Fria, o desenvolvimento tecnológico parecia não ter limites. Os dois lados, Estados Unidos e União Soviética, queriam criar coisas cada vez mais ousadas para mostrar potência e também para poder se defender no caso de uma guerra nuclear realmente acontecer. Essa ameaça nuclear era iminente e a qualquer momento qualquer um dos lados poderia dar o primeiro tiro, e aí o negócio poderia ficar catastrófico. Então os americanos e os soviéticos criavam formas para ser um melhor que o outro. Um avião bombardeiro movido por energia nuclear teria uma grande vantagem em relação aos aviões com motores convencionais, que é a autonomia. Os aviões convencionais daquela época, principalmente com aqueles motores a jato mais ineficientes, não tinham tanta autonomia assim. Então um avião nuclear poderia ficar dias voando sem precisar reabastecer, ele poderia dar várias voltas na Terra sem precisar retornar para uma base ou passar por um reabastecimento em voo. Então eles poderiam montar estratégias para que esse avião nuclear ficasse sobrevoando o território inimigo para fazer observações ou também até preparar algum ataque. Fora o fato que essa energia nuclear quase ilimitada de um avião permitiria que eles pudessem voar a bem mais da velocidade do som sem tanto a preocupação de acabar o combustível. Tanto os americanos quanto os soviéticos já tinham noção de tantas vantagens para um avião movido com energia nuclear. Então foi logo depois da Segunda Guerra Mundial que os dois países começaram a trabalhar em projetos assim. Durante a Segunda Guerra Mundial, os estudos relacionados à energia nuclear focavam mais armamento, bomba atômica, coisa para destruir o outro país. Agora, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, o foco acabou mudando. Claro que ainda existia o perigo da bomba atômica, os dois países tinham esse poderio militar, mas eles também começaram a pensar em usar esse poder atômico para gerar energia. Foi daí então que em 1946 surgiu nos Estados Unidos a Comissão de Energia Atômica, com o objetivo de explorar comercialmente a energia nuclear. Foi daí que surgiram então as primeiras usinas nucleares. E além de usinas nucleares, eles também queriam aproveitar essa potência atômica para poder propulsionar um avião e também submarinos. Foi então que a partir de 1946 os americanos começaram a investir bastante tempo e muito dinheiro para desenvolver um programa de propulsão nuclear em um avião. E isso foi até 1961. Mas é claro que do outro lado da cortina de ferro, os soviéticos também tiveram a mesma ideia e começaram a desenvolver programas de construção de aviões com motores movidos por energia nuclear.
Agora, antes de falar dos projetos que cada país fez, é importante entender como esse motor movido com energia nuclear funciona. O combustível nuclear, como o urânio, libera energia através da fissão ou da fusão nuclear. No caso da fissão nuclear, o átomo de urânio é bombardeado por nêutrons, esse nêutron entra ali no núcleo do átomo do urânio e esse átomo vai se dividir. Essa divisão vai liberar mais nêutrons que vão bater em outros átomos que vão se dividir, que vai liberar mais nêutrons que vão bater em mais átomos que vão se dividir e assim por diante, e é assim que acontece então uma reação em cadeia. E essa reação em cadeia libera muita energia térmica. Quando essa energia é controlada, isso pode ser utilizado para gerar energia, que é o que acontece dentro de uma usina nuclear. Uma usina dessas tem um reator nuclear que vai aquecer a água. Essa água vai virar vapor e toda essa pressão do vapor vai fazer as turbinas girarem, que estão conectadas a um gerador de energia, e aí isso daí vai gerar energia. Bom, mas eu não tô aqui para explicar como funciona uma usina nuclear, mas sim o motor nuclear de um avião. E o princípio é muito parecido, porque no motor nuclear ele também vai girar as turbinas, da mesma forma que acontece no motor turbofan ou turbojato como esse daqui. A grande diferença é que esses motores nucleares que eles estavam pensando não teria a câmara de combustão. Eu já expliquei em vários vídeos como funciona isso daqui. O motor tem essa câmara de combustão, que é onde vai acontecer a queima e vai elevar a temperatura para poder aumentar a pressão dos gases e aí isso em alta pressão passar pelas turbinas, girarem as turbinas, gerar propulsão e no caso de um turbofan, girar o fan aqui na frente, mas girar também os compressores. Então esse motor é autossuficiente, as turbinas giram os compressores que comprimem o ar, que é jogado na câmara de combustão, que passa pelas turbinas, que gira o compressor e assim forma esse ciclo. Bom, e qual que é a diferença para o motor nuclear? Aquele motor não tem a câmara de combustão, então como é que é feito o aquecimento desse ar? Através de um reator nuclear. O ar vai ser comprimido pelos compressores, ele vai ser jogado para uma tubulação que vai chegar num reator nuclear, lá dentro do reator esse ar vai ser aquecido, temperaturas altíssimas, próximas aí de 800 graus Celsius, e depois esse ar em alta pressão, expandido por conta da temperatura, vai ser canalizado de volta aqui para as turbinas, e aí ele vai girar as turbinas e vai gerar a propulsão. Eles estavam pensando em dois tipos de motores nucleares naquela época. O motor com ciclo de ar direto e o com ciclo de ar indireto. Com ciclo de ar direto é um sistema muito mais simples, basicamente isso que eu já expliquei. O ar comprimido é canalizado para o reator e ele vai ser aquecido passando diretamente pelo reator, ou seja, existe uma troca de calor. O ar resfria o reator e o reator esquenta o ar. Um reator nuclear, se não tiver um sistema de resfriamento eficiente, ele pode explodir. Ele vai derreter tudo que está em volta e pode acontecer uma catástrofe. Então é muito importante ter essa troca de calor. Logo, eles estariam aproveitando essa troca de calor para poder gerar potência girando as turbinas do motor. Esse sistema com ciclo de ar direto é o mais simples dos dois, porque ele não envolve bombas para poder canalizar o ar para outro lugar. É o próprio fluxo causado aqui pelos compressores que vai fazer esse ciclo acontecer. Mas ele tem um problema. Ele é muito perigoso, porque como esse ar está passando diretamente pelo reator, ele pode emitir radiação na propulsão do avião. E isso, claro, pode contaminar todo o ambiente. Já o sistema com ciclo de ar indireto tem um pouco mais de segurança em relação a essa radioatividade liberada, porque, na verdade, em vez de ser o ar que passa diretamente pelo núcleo do reator para poder ser aquecido, ele vai passar por um outro trocador de calor que é aquecido pelo reator. Parece um pouco confuso, mas é mais fácil do que parece. Esse reator nuclear vai aquecer um sistema secundário, um sistema de troca de calor, que vai ter algum produto lá dentro para receber essa temperatura do reator. E aí o ar comprimido pelos compressores vai passar por esse trocador de calor e não diretamente ali dentro do núcleo do reator. Por isso que ele é um sistema indireto. Mas, apesar de ser um sistema mais seguro, ele é mais ineficiente por dois motivos. O primeiro deles é que você tem uma perda de temperatura nessa troca de calor do reator para o trocador e aí para o ar. E o segundo é que colocando mais um sistema desse, precisa colocar bombas para fazer tudo isso daí girar, porque o produto que está dentro desse trocador de calor, ele precisa circular pelo reator. Ou seja, tudo isso a mais aumenta o peso. Ou seja, além desse sistema ser mais ineficiente que o outro, ele também acaba ficando mais pesado. Mas um outro grande problema do reator nuclear é a proteção, a blindagem. Um reator nuclear, ele tem que ter um escudo em volta dele, uma blindagem que possa manter aquela radioatividade dentro do núcleo, dentro do reator. E essa, por exemplo, é a maior preocupação dentro de uma usina nuclear. As usinas nucleares são seguras, mas problemas já aconteceram com vazamento
vazamento de radioatividade, como em Chernobyl, na Ucrânia, ou em Fukushima, no Japão. Agora, você imagina isso dentro de um avião em movimento voando. Então, esse reator precisa ser muito bem protegido. Só que um escudo, uma blindagem de radioatividade, tem um sério problema para um avião: o peso. Normalmente, essas blindagens são feitas de chumbo, aço e outros materiais. E eu nem preciso falar aqui o quanto o chumbo pesa. Agora, como misturar então as duas coisas? Como criar uma blindagem eficiente do reator, mas ao mesmo tempo leve para poder fazer um avião voar? E é exatamente esse o grande problema de um motor movido com energia nuclear num avião. Para começar, o motor nuclear precisa ser pequeno para poder caber dentro do avião. Então, essa blindagem precisa ser menor. Logo, ele vai ter também um aquecimento, porque a gente está falando da blindagem não só na questão de radioatividade, mas também na questão de temperatura. Ou seja, se esse motor for muito pequeno, ele vai ter uma temperatura maior. Isso pode derreter a própria proteção, a blindagem, derreter o avião, derreter tudo e causar uma tragédia. Além disso, esse avião tem que ter uma estrutura para proteger os pilotos que estão do lado de um reator nuclear. Agora, você imagina um avião comercial com um reator nuclear? Isso é praticamente inviável e nessa época eles nem estavam pensando nisso. O negócio lá era militar. Os americanos então começaram a fazer alguns testes para ver qual seria a viabilidade desse tipo de motor, qual seria a eficiência, qual seria a temperatura, como é que isso poderia ser transportado por uma aeronave. E foi em 1951 que eles começaram a testar isso em voo, a bordo de uma aeronave. O objetivo desses voos não era, na verdade, dar potência para os motores, mas sim ver como é que seria a questão da blindagem desse reator nuclear. Então eles pegaram um avião bombardeiro Convair B-36 para fazer esses primeiros testes. Foram feitas modificações e esse reator foi colocado no compartimento de bombas do B-36. Esse B-36 modificado passou a se chamar NB-36H Crusader. E esse acabou sendo o único avião americano a transportar um reator nuclear. E esse reator nem estava lá para fazer os motores do avião funcionarem. O reator estava lá simplesmente para ver qual seria a viabilidade de transporte e como essa blindagem do reator seria feita. É justamente por isso que esse avião B-36 foi tão modificado, porque eles criaram várias blindagens até para proteger os pilotos. O cockpit do avião foi envolvido por uma camada de chumbo que servia justamente como uma proteção extra daquela blindagem do próprio reator. Eles usaram esse avião, o B-36, porque naquela época era o único avião capaz de levantar tanto peso de um reator nuclear e toda a estrutura de blindagem que foi criada para os pilotos. No final foram feitos 47 testes carregando esse reator nuclear. Em nenhum teste o reator de fato deu potência para os motores do avião. Todos esses testes de potência foram feitos em solo, com estruturas bem grandes que nem caberiam ainda num avião, só que os resultados que eles coletaram acabou mostrando que isso seria inviável. E o programa de construção de um avião nuclear acabou sendo encerrado nos Estados Unidos em 1961. Mas até esse encerramento, muita coisa aconteceu. A GE ficou responsável por desenvolver um motor com ciclo de ar direto, e eles fizeram isso utilizando os motores modificados, o GE J47. Esse tipo de motor era mais fácil, como eu falei antes, até porque eles poderiam utilizar já motores turbojato e fazer uma adaptação, só tirando a câmara de combustão e colocando o sistema para conectar no reator nuclear. Depois, outros testes desse tipo foram feitos com o motor GE J87. Os testes com o motor de ciclo de ar indireto foram feitos em 1957 pela Pratt & Whitney, mas isso aí acabou não durando muito, não foi para frente. Aí quando John F. Kennedy assumiu a presidência dos Estados Unidos em 1961, ele colocou de vez um fim nesse programa todo e ele realmente acabou em 1961. Mas depois disso, outros testes foram feitos para não equipar aviões, mas sim mísseis. Os mísseis nucleares. Os mísseis nucleares teriam um problema a menos, você não tem uma tripulação a bordo que precisa ser protegida da radiação. Então eles vieram com o projeto Pluto, que a ideia era pegar um motor ramjet e fazer o combustível dele ser um reator nuclear. Mas mesmo assim, ele acabou não durando muito e esse projeto foi cancelado em 1964. Agora, vale lembrar que ao mesmo tempo que tudo isso acontecia nos Estados Unidos, a mesma coisa acontecia na União Soviética. Os soviéticos também estavam tentando resolver esses mesmos problemas dos americanos em relação à blindagem do reator nuclear. Mas aconteceram alguns boatos nessa época. Uma revista de aviação acabou dizendo que os soviéticos já estavam bem avançados, fazendo protótipos de aviões nucleares. Isso chegou até a preocupar o governo americano, fazendo eles acharem que os soviéticos já estavam 5 anos à frente do que os americanos estavam
fazendo. Mas na verdade isso não passava de boatos e os próprios soviéticos admitiram que isso não era verdade, porque se fosse, eles já teriam apresentado para o mundo aquilo que eles estavam fazendo com muito orgulho. Ou seja, esse negócio de fake news não começou agora não, sempre existiu. Os soviéticos já pensavam em fazer um avião movido com energia nuclear lá nos anos 40, mas foi em 1955 que o Comitê de Ministros da União Soviética emitiu uma ordem para a indústria aeronáutica do país para desenvolver estudos sobre aviões movidos com energia nuclear. Mas assim como nos Estados Unidos, os problemas da União Soviética eram os mesmos em relação aos motores. Como eu falei, a questão de proteger, de blindar o reator e também o peso. Por conta disso, a Tupolev, que era uma das empresas envolvidas nesse negócio todo, acabou achando que eles levariam 20 anos para ter de fato um protótipo de avião nuclear voando. Mas o governo soviético não podia esperar 20 anos, eles precisavam resolver alguma coisa naquele momento. Então algumas empresas se juntaram para começar esse desenvolvimento, como a Tupolev, a Kuznetsov e também a Lyulka. Agora, qual dos motores? O de ciclo de ar direto ou indireto? Os soviéticos acabaram indo para o ciclo de ar direto. E na época eles pensaram em desenvolver alguns tipos de motores, como o ramjet, o turbojato ou o turbofan. No final, eles escolheram o turbojato para poder transformar em um motor nuclear. Para poder resolver esse problema de tempo, os engenheiros da Tupolev pegaram um avião, o Tu-95M, e adaptaram para ele poder transportar um reator nuclear. Exatamente da mesma forma que foi feito nos Estados Unidos com o Convair B-36. Ou seja, no primeiro momento, o Tu-95M não seria movido por energia nuclear, mas ele carregaria o reator para fazer testes também da blindagem do núcleo. Esse avião passou a se chamar Tu-95LAL. Os testes começaram em 1958 e mostraram até uma certa eficiência no motor. Até 1961 já tinham sido feitos 34 testes no Tupolev Tu-95, mas vale lembrar que muitos desses testes foram feitos com o reator desligado. A próxima etapa então desse desenvolvimento era construir um avião do zero já para ser movido por energia nuclear. Essa seria a aeronave 119, baseada no Tupolev Tu-95. Mas, no final das contas, esse 119 acabou nem saindo do papel. Principalmente porque naquele momento teve muita restrição orçamentária para o projeto de aviões nucleares e outros aviões, outras tecnologias estavam sendo desenvolvidas na União Soviética. Isso tudo então acabou levando ao cancelamento do programa de construção de aviões nucleares em 1966 na União Soviética. Mas vale lembrar que não foi só esse projeto do Tu-95 que aconteceu nos anos 50. Outros projetos foram correndo em paralelo, mas o Nikita Khrushchev, que era o líder soviético dessa época, acabou encerrando tudo em meados dos anos 60. No final das contas, um avião movido com energia nuclear é muito perigoso e traz riscos altíssimos. Primeiro tem a questão ambiental. Imagina um avião voando emitindo radiação. Segundo tem a questão do próprio reator em si, no caso de um acidente aéreo, por exemplo. Se um avião desse cai com um reator nuclear dentro, imagina o que pode acontecer. Por mais que tenha a blindagem, você pode até falar, tá, mas uma caixa preta ela fica intacta. Mas uma caixa preta não tem um reator nuclear funcionando dentro. Esse reator pode derreter essa blindagem por algum motivo. Imagina, o avião ele cai e esse reator não é desligado no acidente, para de ter aquele fluxo de ar para ocorrer o resfriamento, esse reator vai superaquecendo até derreter a blindagem, derreter tudo que está em volta, e aí tem um problema de exposição radioativa enorme. Isso pode ser um grande problema. Mas para você ter uma ideia, os Estados Unidos chegaram até a pensar em chamar pilotos de idades mais avançadas para voar esse tipo de avião, porque mesmo que eles ficassem expostos à radiação, eles morreriam por causas naturais antes da radiação causar algum tipo de problema. Você imagina isso hoje? Jamais isso daria certo, nem sequer pensar em algo assim. Mas eles pensaram nisso até para diminuir o tamanho da blindagem do reator nuclear, mas é claro que isso acabou pegando muito mal e essa ideia acabou nem saindo do papel. No fim, os dois governos dos dois países acabaram cancelando esses programas porque isso seria inviável e também não teria mais necessidade. Outras tecnologias estavam surgindo, então o problema da autonomia em voo poderia ser resolvido de outra forma. Claro que até hoje não existe um avião capaz de voar dias sem reabastecer, mas isso acabou não se fazendo necessário, considerando o tamanho do risco que é transportar um reator nuclear dentro de um avião. Outras ideias acabaram surgindo depois, mas elas acabaram nunca saindo do papel, principalmente pelo medo da radiação.
Bom, é isso então. Aviões nucleares hoje não existem, na verdade eles nunca existiram, nunca teve um avião movido por energia nuclear de fato, né? Muita gente pergunta, o que aconteceu com os aviões nucleares? Nada, na verdade eles nunca existiram e isso acabou morrendo, essa ideia acabou sendo abandonada. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, aciona o sininho para receber as notificações, para saber também quando a gente vai postar os outros vídeos da série que a gente fez lá no terminal de cargas do aeroporto de Guarulhos, tá bem legal. Se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa série, eu tô deixando aqui, para você assistir, a gente postou na semana passada. Não esquece de curtir esse vídeo e também comentar o que você achou. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.